ele não está tendo a margem de 70%, ele está tendo a margem de 41%. E isso pode representar, de fato, a morte de empresa. Muitas empresas quebram pela precificação incorreta e por não entender uma distinção básica aqui de conceitos de precificação. Olá, seja bem-vindo ao canal Empresa Exponencial. Eu sou o Will Brandão, empresário, mestre em economia e especialista em gestão financeira e estratégica de empresas. Me diz uma coisa, por alguma vez aí você já se perguntou se você está colocando o preço correto do teu produto, da tua mercadoria lá no teu ponto de venda? Em algum momento você já se perguntou: será que esse é o valor que eu tenho que colocar na etiqueta? Será que esse é o valor que eu tenho que colocar na minha gôndola do meu mercado? Será que esse é o valor que eu tenho que colocar no cardápio do meu restaurante? Se você já se fez essa pergunta, fique tranquilo, porque hoje você vai descobrir como calcular e como precificar corretamente o seu produto. Como você vai fazer isso? E muitas vezes é um perigo o erro na precificação. E eu já vi acontecer várias vezes empresas quase quebrarem ou até de fato quebrarem por não saber calcular corretamente o preço do seu produto. É multiplicar ali o custo por um valor mágico, 2, 3, 4, 5, mas será que isso realmente é eficaz? É isso que você precisa? Será que você está, inclusive, calculando os seus custos da forma correta? Tudo isso precisa ser bem pensado e a gente vai falar sobre isso aqui. Então você vai entender exatamente como calcula o preço do teu produto, da tua mercadoria, e de bônus ainda vou liberar aqui uma ferramenta gratuita para você fazer isso de forma mais automatizada, sem erro, sem estresse, bem mais simples para você agora sim colocar os preços corretos, tá, no teu estabelecimento, beleza? E aí fica o convite para você que ainda não se inscreveu no canal, já se inscreve, ativa as notificações, porque sempre que a gente produzir conteúdos como esse, conteúdos práticos, você já vai receber a notificação e vai estar sempre atualizado para melhorar a gestão da sua empresa. E aí aquele segredinho, né? Se seu concorrente ainda não está seguindo, você já está na frente dele. Bora lá fazer gestão. Bom, então agora a gente vai aprender a fazer a precificação de produto do jeito certo. E de bônus você vai receber, assistindo esse vídeo, uma planilha para fazer o que eu vou ensinar aqui de forma automatizada. Mas é muito importante que você assista esse vídeo e entenda os conceitos que eu vou passar aqui, porque você vai precisar deles na hora de preencher a planilha, beleza? Então a primeira coisa que a gente precisa deixar claro aqui é a diferença entre precificar produto e serviço. Será que realmente tem diferença? E se tiver, quais são essas diferenças? Quando a gente está falando de precificar produtos e serviços, nós estamos falando de uma diferença de tangibilidade principalmente. Por quê? Quando nós vendemos um produto ou uma mercadoria, eu já vou falar também a diferença entre produto e mercadoria, nós estamos falando de algo palpável, objetivo, fácil de visualizar. Quando nós estamos falando de serviço, nem sempre isso é claro, porque a gente está falando de avaliação mais subjetiva de algumas características que impactam a qualidade daquele serviço. Então, por exemplo, atendimento. Como é que eu avalio o atendimento antes de ter passado pelo processo do serviço? Como é que eu avalio a qualidade? Como é que eu faço a avaliação? Como é que eu faço a avaliação de pontualidade ou custos que aquilo vai me trazer? Se em geral serviços a gente trabalha sempre com estimativas, previsibilidades. Então existem algumas diferenças, né, especialmente falando aqui nesse quesito que é a tangibilidade. Quando eu tô falando de produto mercadoria, eu tô falando de algo físico, é fácil de entender as funcionalidades, entender as características daquilo. Quando eu tô falando de serviço, eu tô falando de algo mais complexo, certo? Então o que isso impacta no final das contas quando a gente tá falando de precificar um ou outro, né? Primeira coisa, né, que quando a gente fala de precificar produtos, que existe um maior fator de comparação em relação a serviços. O que isso quer dizer? Na prática, quando eu vou comprar um produto, eu quero entender as características daquele produto e, de certa forma, eu vou entender, associar essas características aos benefícios que aquele produto vai me trazer. E eu também vou buscar, então, de repente, aquele produto que eu decidi comprar, eu quero ver quais são as melhores opções de compra, seja em termos de preços, enfim. Normalmente eu vou fazer esse tipo de pesquisa. Então, as variáveis, né, de concorrência que impactam ali quando eu estou fazendo a venda de um produto são mais fortes, porque a comparação ela é mais fácil de ser visualizada pelo consumidor. Então a primeira coisa, de fato, são as funcionalidades. Então se eu vendo um produto, a primeira coisa que eu preciso fazer é convencer o meu cliente de que aquele produto é melhor do que outras opções do mercado, que aquele produto é o que ele precisa. Eu preciso, primeira coisa, fazer essa venda. Depois que eu fiz essa venda, ele entendeu que aquele produto que ele precisa, eu tenho que convencê-lo de que comprar de mim é melhor do que comprar do concorrente. Então é um processo mais fortemente influenciado pela concorrência. O serviço, como são características mais subjetivas, nem sempre vai ser fácil para o consumidor fazer essa comparação de uma maneira mais crítica, de uma maneira mais objetiva. Então, quando eu estou falando de vender produtos, eu sofro uma maior também influência da
concorrência. É isso que quer dizer o fator comparação, né? Então eu vou comparar, o meu cliente ele vai comparar as funcionalidades do meu produto e ele vai comparar aqui também os fornecedores. Então supondo que eu comecei a querer correr a partir de agora, eu quero fazer ali uma corrida de 10 quilômetros daqui 6 meses e eu quero me preparar para essa corrida, eu quero comprar um tênis legal, um tênis apropriado. E aí primeira coisa, eu vou numa loja, vou fazer pesquisas em algumas lojas especializadas e vou querer entender qual produto é melhor para essa condição que eu desejo a partir de agora. E os vendedores vão ter de me convencer de que determinado produto é melhor do que outros. Então, supondo que eu vou numa loja da Nike, eles vão ter de me falar as características dos produtos deles que funcionem e tenham correlação com aquilo que eu quero. Eu posso ir numa Adidas e vou fazer essa comparação. Eu vou na ASICS e vou fazer essa comparação. Então, eu vou buscar as características, entender as características daquele produto e vou, em tese, ali, selecionar aquilo que eu entendo que é melhor, mas está mais próximo do que eu preciso. Então eu estou comparando funcionalidades e fornecedores, por isso que o fator comparação ele é maior. Por conta também da tangibilidade, quando eu estou vendendo produtos, eu tenho maior controle dos custos associados àqueles produtos. Porque, em geral, é mais fácil você controlar as variáveis numa fabricação de um produto ou numa venda de mercadoria. Os custos são mais controláveis mesmo. Como eu falei, o serviço, muitas vezes, a gente vai prestar um serviço, nós temos uma expectativa de tempo, por exemplo, que vai ser demandado, só que aquela expectativa, ela pode não efetivamente acontecer, ela pode ser na hora que a gente começar o serviço, ter uma complexidade maior, o cliente ser mais crítico do que a gente imaginou, enfim, nós vamos ter ali variáveis que fogem do nosso controle. Então, quando eu estou falando de vender produtos ou mercadorias, eu tenho ali um controle maior, porque normalmente eu estou falando de insumos, que eu já consigo saber o custo exatamente de quanto custa para produzir ali aquela unidade. Estou falando de comprar um produto para revender, eu sei exatamente quanto custa. Estou falando de usar um maquinário, que eu sei exatamente quanto tempo leva e quanto custa para aquele maquinário. Então eu tenho um controle maior dos custos, tá? Isso nos ajuda principalmente a ter uma precificação ideal mais fácil, menos complexa do que na precificação de serviços. Então a boa notícia para quem vende produto ou mercadoria é que é mais fácil ou mais precisa, porque os custos são mais controlados. Beleza? Então essas são as principais diferenças aqui, todas elas associadas exatamente a essa questão da tangibilidade, né? A ser palpável o produto e menos palpável ali os serviços. E agora eu falei de produto e mercadoria aqui, e eu queria explicar um pouco melhor a diferença entre produto e mercadoria. Para fins de precificação, a gente vai utilizar a mesma lógica, a mesma técnica, mas é importante passar esse conceito para fins de entendimento de custos, de entendimento de processos que acontecem dentro da sua empresa. Então, quando nós estamos falando aqui de produto, nós estamos falando aqui de uma venda que sofreu uma transformação, aquele produto. Então, em geral, quem vende produtos são indústrias. O que as indústrias fazem? Ela pega elementos desconectados, a princípio, e ela os conecta. Então ela pega o ferro, pega o aço, pega a borracha, pega o plástico e transforma numa bicicleta. Passa por um processo de processamento e transforma numa bicicleta. Ela pega o plástico, pega o metal, o componente eletrônico e transforma numa televisão e por aí vai. Então ela pega elementos desconectados, insumos que anteriormente não teria associação um com o outro, transforma e dá uma nova funcionalidade para aquilo. Por isso que a gente fala que o produto que é vendido pela indústria é um produto transformado. E a mercadoria, na maioria das vezes, nós estamos de um comércio, seja um atacado, seja um varejo, que ela compra da indústria e revende para um consumidor final. Ah, mas a indústria não pode revender? Também pode revender. Tem muitas indústrias que têm a sua área de produção e tem sua área de revenda, sua área de comércio. Então, tem algumas indústrias que são indústrias e comércio, mas são operações diferentes. Uma coisa é o chão de fábrica, é a planta industrial, outra coisa é a área comercial da empresa, é a área de venda para um cliente final, por exemplo. O processo comum é a indústria produz, vende para um atacadista, esse atacadista ele vai revender isso ou para uns varejistas ou para um cliente final de fato, mas são operações separadas. E a mercadoria é exatamente isso. Então, eu compro aqui em lote, pago um valor X e depois revendo a unidade, obviamente agregando também um lucro sobre aquilo, tá? Então vamos supor aqui, vamos dar exemplos práticos, né? Eu quero ter uma indústria de bicicleta. Eu paguei R$10 aqui no insumo, paguei 5 nesse, paguei 3 nesse, paguei na minha máquina, no meu maquinário aqui no custo de energia e combustível de 1 e na hora do meu
colaborador de um também. Então aqui eu gastei 10, 15, 18, 19, 20. 20 foi o custo de produzir essa bicicleta aqui. Então, sabendo que ela me custou 20, eu não vou vender por 20, eu vou vender por um valor maior. Não faria sentido, eu não tenho nenhum retorno econômico por toda essa operação. Então, eu vou vender por um valor maior. Então, por exemplo, nesse caso aqui, a bicicleta me custou 20, eu posso pensar, se eu vender por 40, eu já estou ganhando 100%. Então, vou colocar aqui um preço, ó, interessante para mim, vou vender por 40, eu tenho aqui 100% de lucro. Ou então, esse produto é demais, esse produto tem uma qualidade extrema, é muito procurado, eu não vou vender por 40, eu vou vender por 60 e ter 200% de lucro. Momento favorável da economia, do mercado, enfim. Estabelecer ali meu preço. E quando eu estou falando de uma mercadoria, eu vou comprar aqui um pacote daquilo que eu vendo. Então eu vou comprar, supondo aqui que eu tenho 5 unidades daquele produto que eu estou comprando. Então eu vou pagar 20 por unidade. Tô pagando 20 por unidade. Aí eu vou lá, pego esse produto, coloco na minha prateleira, coloco na minha gôndola, coloco na minha vitrine. E aí, obviamente, eu não vou vender por 20, que foi o que me custou. Também vou querer ganhar. Afinal de contas, eu tô agregando um valor, disponibilizando o item também para o consumidor final. Então, aqui, ao invés de 20, eu vou querer cobrar aqui, já que ele me custou 20, eu vou cobrar 30. Tô ganhando aqui 50% de lucro. Ou melhor, né? O que eu vou ganhar 30? Eu vou ganhar 40, que eu já tenho 100% de lucro. Ou, de repente, também quero vender por 60 e ter 200% de lucro. Então, esse é o pensamento habitual, é assim que funcionam as coisas. Portanto, só estabelecer esses dois conceitos. Então, agora me diz uma coisa, esse raciocínio que eu coloquei aqui, vocês acham que tá certo? Me diz se você acha que o raciocínio que eu coloquei aqui tá correto. Se você acha que sim, me fala por que você acha que sim, se você acha que não, por que você acha que não. Quando eu tô falando de ter aqui essas margens de lucro que eu estabeleci, você acha que isso aqui tá correto ou não? Comenta aqui pra mim. Vamos seguir aqui com o vídeo que já eu te dou a resposta. Então vamos aqui, primeiro falar da regra universal de precificação. Eu já passei essa regra aqui no outro vídeo, eu vou deixar aqui no card para você clicar. Nesse vídeo eu explico exatamente como é que funciona entendimento sobre precificação e muitas vezes a gente tenta complicar o que é fácil e quer aumentar a complexidade de um conceito que é simples, que é a regra de precificação universal, que é a PCL. Essa regra significa o quê? Que o preço ele é sempre é um princípio, é uma lei. O preço é igual ao custo mais o lucro. Tenha isso em mente que vai simplificar muito na hora de você estabelecer ali seus preços ou na hora que você tiver dúvida do método que utilizar, sempre pensa que P igual a C mais L, ok? Isso vai facilitar teu entendimento. Quando eu estou falando de preço, então preço é igual ao custo. Que custo é esse? São os custos unitários para produzir e vender aquele produto. Então eu estou falando aqui de custos variáveis, que são aqueles que oscilam para cada unidade que eu produzo e vendo, e estou falando daqueles fixos, que eles ajudam na produção e na venda, mas eu não tenho uma diferença se eu vender um a mais ou um a menos, produzir um a mais ou menos, não vou ter aquela diferença naquele custo. Por exemplo, a mão de obra. Então, os salários das pessoas que trabalham na produção são salários normalmente fixos, e esses custos, né, esse é um custo fixo, porque se o meu colaborador ele produzir um a mais, uma bicicleta a mais, uma bicicleta a menos, não vai fazer diferença porque eu vou ter de pagar aquilo. A energia elétrica, alguns custos do negócio, eles são fixos, eles independem de você produzir e vender um a mais ou a menos. E os variáveis são aqueles que oscilam de fato para cada produção. Então, os próprios insumos que eu estou utilizando na produção, porque se eu não produzisse, eu não ia utilizá-los, então eu não teria esse custo. A própria comissão que eu devo pagar, as despesas financeiras, né, tipo taxa de cartão, etc. O imposto, muitas vezes, que é um imposto também direto sobre a venda. Então, tudo isso são custos variáveis, custos e despesas variáveis, certo? Isso tudo aqui representa os nossos custos unitários. Então, eu vou somar tudo isso e vou entender qual é o montante aqui do meu C. E o L? O que é o tal do L? O L é o lucro. Então, o lucro, ele tem que sempre representar a percepção de valor que o teu cliente vê ao comprar o teu produto. Muitas vezes, muitas empresas cometem um erro de não ter um lucro coerente com a percepção de valor. Então, elas não têm esse entendimento qual é o valor, muitas vezes, que o produto dela tem na cabeça do consumidor, estabelecem o L aqui errado. E o que acontece? Quando ela estabelece o L errado, então vamos supor que eu estou pensando que eu gero mais valor do que de fato meu cliente percebe no meu produto. Eu vou aumentar o meu preço, porque eu vou ter aumentado aqui o meu L, só que o cliente não vai querer pagar, porque ele não vê esse valor todo. E muitas vezes tem um efeito oposto. Às vezes eu poderia cobrar um valor maior, ter um lucro maior, porque o valor que meu cliente percebe, o benefício daquilo que eu entrego, o diferencial do meu negócio, ele é muito perceptível para o meu cliente, só que às vezes eu cobro um valor de mercado, eu quero cobrar o valor do meu concorrente, eu quero cobrar um valor, talvez, de alguém que não entregue o mesmo valor que eu. Só que isso aqui é muito sensível, gente, não é o que a gente acha, é o que o cliente sente, tá? Então, vocês precisam estar
sempre conversando com o cliente, fazendo pesquisa, entendendo qual é de fato essa percepção de valor que ele tem sobre aquilo que você vende. Você vai estabelecer então a margem de lucro baseado nisso e obviamente o teu preço também. Então, seguindo aqui com o processo, uma vez aí que eu sintetizei a regra do PCL, agora a gente vai entender como ela se conecta com as duas técnicas de precificação, ou melhor dizendo, acho que duas perspectivas de análise de precificação, que é a margem de lucro e o markup. Provavelmente você já ouviu falar dessas duas perspectivas de análise. São perspectivas que, ao contrário do que muita gente pensa, não são concorrentes, elas são complementares. Afinal das contas, elas dão respostas diferentes para determinadas perguntas. Então, por exemplo, o que a margem de lucro me diz? Quando eu faço uma análise de precificação através dessa técnica, ele vai me dizer o seguinte: o quanto sobra de lucro descontado o custo. Quanto sobra de lucro descontado o custo. Então, falando em termos percentuais, qual é o percentual de retorno que eu tenho sobre cada produção e venda? Então, se eu vendo por 100, por exemplo, eu tenho um custo de 40, me gera uma margem de lucro de 60%. Então, vamos voltar aqui no nosso caso anterior, onde eu falei a diferença entre produto ou mercadoria e falei que tem muitos empresários que têm um custo de 20, vende por 40 e acha que tem 100% de lucro. E por que isso não é possível? Matematicamente impossível, porque lucro é exatamente o resíduo, ele é o que sobra. Então, se eu tive um preço de 40 e um custo de 20, me sobrou 20 e minha margem de lucro é de 50%, não de 100%. Por isso que há um equívoco muito grande dos empresários, pessoas, em precificar, e isso pode causar de fato danos significativos para o caixa da empresa. Então é importante vocês entenderem o conceito de margem de lucro, e isso aqui ele não está correto. Ok? E vou falar um pouquinho mais também dos perigos, o porquê que isso pode representar de fato um problema grave para o seu negócio, quando você não entende muito bem esses conceitos, tá? Mas seguindo aqui, falei da margem de lucro. Agora falando um pouquinho melhor sobre o markup. O markup ele vai me dar a seguinte resposta: como manter a margem de lucro independente de custo. Então, se eu faço uma compra de um fornecedor e ele me cobra um valor X hoje e eu tenho uma margem de Y, se ele aumentar esse custo, que preço eu tenho que colocar para manter essa minha margem? Não é tão intuitivo quanto parece, não é simplesmente multiplicar, porque o markup é uma técnica que demanda ali um cálculo de algumas variáveis, tá? Mas também não é algo tão complexo. E o bom é que na ferramenta que a gente já vai te entregar, você vai ter isso automatizado, tá? Mas é importante você entender esses dois conceitos, né? A essência de informação que você tem fazendo uma análise e outra. E como eu falei, o ideal é trabalhar as duas em conjunto. E a margem de lucro a gente faz o cálculo da seguinte forma: preço menos o custo dividido pelo preço. Tudo isso, como eu estou falando de margem, né? Olha aqui, margem, eu tenho que multiplicar por 100 para ele me dar em termos percentuais. Então, preço menos o custo é o lucro. Meu lucro dividido pelo preço vezes 100. E o markup, a fórmula é o seguinte: para eu precificar via markup, o cálculo é custo vezes 1 dividido por 1 menos a margem de lucro. É simplesmente isso. Não se preocupe com essas formas. Como eu falei, a ferramenta que a gente vai entregar, ela já faz o cálculo automatizado. Mas é importante você entender. Então, a margem de lucro, olha aqui, ela aparece dentro da fórmula do markup. Por isso que eu falei que a gente trabalha em conjunto as duas coisas. Certo? Então é bem tranquilo. É importante que você tenha entendido então as respostas que você obtém a partir dessas duas análises. E vou falar um pouquinho, discorrer agora sobre o perigo quando a gente não tem isso muito claro. Então eu vou te falar uma situação que eu já vi acontecer, não uma, duas, mas dezenas de vezes com empresas que a gente atende. Por exemplo, a gente chega num consenso, né, de que a empresa, nosso cliente, por exemplo, ela tem uma necessidade de ter uma margem de lucro. Muitas vezes essa margem de lucro a gente chama de margem de lucro bruta ou margem de contribuição. É a mesma coisa, que é basicamente o preço menos os custos de produção e despesas de vendas. Então, a gente chega num consenso de que a empresa, para ter a rentabilidade necessária e pagar todas as despesas do seu negócio, ela precisa ter uma margem de lucro mínima de 50%. Mínimo de 50%. E aí o empresário, a gente chega com o empresário e tenta entender a fórmula que ele precifica hoje. E ele fala pra gente, por exemplo, que ele tem uma margem de lucro muito maior que isso. Só que a gente vai olhar o caixa da empresa, o caixa está minguado, ruim, está super endividado, tem dificuldades na empresa. E a gente vai começar a entender um pouquinho melhor o raciocínio. Pergunta para ele, então me fala um pouquinho como é que você precifica. Meu preço é o seguinte, meu preço é R$102 de determinado produto e meu custo é 60. Então se eu pegar os 102 e dividir por 60, eu vou ter uma margem aqui de 70%.
50%. Então, se eu pegar 60 e multiplicar por 1,7, vai me dar exatamente os 102. Então, a minha margem é de 70%. Então, eu tenho uma margem acima do que eu preciso aqui. Eu preciso de 50, eu já tô com uma margem acima. E aí, a gente arregala o olho, o cliente, ele acredita que isso tá bom, e a gente arregala o olho e fala, não é assim, não é assim que se precifica, não é assim que você calcula a margem. Então, vamos lembrar aqui do conceito que eu passei agora. Margem de lucro é preço menos o custo dividido pelo preço vezes 100. Então, se a gente pegar essa mesma fórmula e passar para cá, a margem de lucro que ele está tendo, então, 102 menos 60 dá 42. 42 dividido por 102, a gente vai chegar em 41% de margem. Ele não está tendo a margem de 70%, ele está tendo a margem de 41%. E isso pode representar, de fato, a morte de empresa. Muitas empresas quebram pela precificação incorreta e por não entender uma distinção básica aqui de conceitos de precificação. Então, é importante que você tenha esse conceito claro. E o markup, por exemplo, ele ajudaria no entendimento de qual é o multiplicador correto que a empresa precisa ter. Então, usando esse mesmo cálculo aqui do nosso markup, vamos passar ele para cá. O markup aqui, nesse caso, dessa empresa, seria os 60 vezes 1 menos 0,5, que é a margem de lucro que eu quero aqui, ó, 50%, 0,5, certo? Isso vai me trazer, então, um resultado. Então, vai ser 60 vezes 2, nesse caso. Pode fazer o cálculo aí, ou então confia. E, no caso, então, o preço que ele deveria cobrar é de 120, não de 102. E aí, sim, ele conseguiria ter essa margem de 50%. Então, ele multiplicaria por 2 para ter uma margem de 50%. Pode ser que a sua margem seja de 30 necessária, pode ser que seja de 60, de 70, isso depende, caso a caso, depende de empresa. E aí, uma vez que você vai chegar nesse consenso, nesse entendimento de que seu preço deveria ser 120, você vai chegar a uma seguinte consideração. Eu posso cobrar os 120 e respeitar a minha margem de lucro de 50%, mantendo as coisas como estão, ou eu não posso cobrar os 120 porque eu estaria fora de uma realidade de mercado, ou meu produto ele não tem essa percepção de valor tão grande pelo cliente. Vocês precisam ser honestos nessa avaliação. E se você não puder praticar os 120, você vai ter que fazer uma reestruturação dos seus custos. São as duas únicas saídas. E aí, uma vez que você tiver esse entendimento, você vai agir da forma correta. E é por isso, então, que a gente, junto com a Valorize, a gente criou uma planilha para te ajudar a aplicar esses conceitos de uma forma muito mais prática. Então, vou pedir para você entrar na descrição aqui do vídeo, baixar essa planilha, entrar lá no site da Valorize, faz o download, que eu vou te explicar a partir de agora como é que você vai preencher. E mais, aproveita que você já está no site da Valorize, clica lá e fala com um dos consultores que eles vão te orientar, vão te ajudar na gestão financeira da sua empresa, porque tem informações que são necessárias para a precificação que demandam informações financeiras. O seu controle financeiro precisa estar adequado. Então, entre em contato com o pessoal da Valorize, que eles vão te ajudar nessa organização toda, eles vão fazer a gestão financeira do dia a dia para você da forma correta. Você vai ter mais tempo e mais estratégia para conseguir tomar as decisões corretas. Além disso, o pessoal lá te ajuda também, faz reuniões mensais do gestor com você para mostrar os indicadores, os relatórios do seu negócio de forma estratégica. Então, é muito bacana. Se você acha que faz sentido, você quer melhorar a gestão financeira da sua empresa, já aproveita e fala com um dos consultores, eles vão fazer um diagnóstico, com certeza. Se tiver um entendimento de que é a solução correta para você, você vai começar a avançar, a desenvolver essa parte do seu negócio de forma correta, beleza? Agora vamos lá para a planilha. Então bora agora botar a mão na massa aí, né? Como é que a gente faz a precificação? Primeira coisa que essa planilha, né, ferramenta que a gente está entregando para vocês, ela vai ter algumas abinhas aqui embaixo, tá? Você pode clicar aqui em começar, que ele já vai te levar para um comparativo de concorrência. Isso aqui é opcional, né? É mais uma avaliação em termos de comparação e de preço em relação a benefícios que sua empresa, seu produto entrega em relação a concorrentes. Então você pode, a partir de alguns critérios, você vai dando nota de 1 a 3 e você vai colocar os preços também de cada concorrente e da sua própria empresa e vai entender se esse preço ele está equivalente ou está correta em relação à sua concorrência, beleza? Isso aqui eu vou deixar para vocês preencherem depois. Aqui a gente tem uma aba de ficha técnica para te auxiliar na formação de custos dos produtos que vocês vendem. Então muitas empresas elas transformam, como a gente comentou, e muitas vezes você vai ter de consolidar, né, esses insumos que são utilizados na transformação do produto para você entender o custo de produção, né, de fato daquilo que você vende. Então aqui um exemplo, né, tem um exemplo para vocês aí de referência, no caso de uma padaria, por exemplo, eu vendo um donut, então eu vou ter que colocar os insumos que eu trabalho para fabricar aquele donut. Então eu uso farinha, eu tenho um custo, por exemplo, no quilo da farinha de R$5 e esse quilo me rende 10 unidades
daquilo que eu estou vendendo. Então, meu custo unitário é 50 centavos, aqui já vai ser calculado automaticamente. Eu quero saber qual é a quantidade utilizada, nesse caso é 1, e eu vou ter um custo total, então, de 50 centavos. Chocolate, R$20 o custo de compra, me rende 20 unidades, então o custo unitário é 1. Também já me dando o total aqui, no caso aqui seriam só 3 ingredientes como exemplo. Eu tenho aqui o custo de compra de uma dúzia de ovos de 8, rende 10 donuts, então cada um custa 80 centavos. Então aqui eu sei, por exemplo, que o meu custo total de produção em termos de insumos daquele donut é de R$2,30, beleza? Então isso aqui fica como uma tabela complementar, caso você ainda não tenha, né, ou você queira ali formar os custos de produção do seu negócio. Então você vai ter, seguindo aqui, mais algumas abas, tá? Você já vai ter a possibilidade, já vai ter 3 abas criadas para você precificar 3 produtos diferentes. Caso você queira mais produtos, você queira, Will, eu quero precificar, eu tenho 10 produtos ou 10 categorias de produtos que eu quero precificar aqui. Você vai duplicar essa aba original. Então, muito cuidado para você não editar essa aba original. Você vai sempre duplicar. Clicando aqui, mover ou copiar, criar uma cópia, né? Você vai jogar ela para cá, renomeia com o produto que você quer precificar e já coloca aqui, tá? Então, nesse caso, vamos supor que eu queira fazer exatamente a precificação do meu donut. Então, vou colocar aqui donut chocolate, por exemplo. Tem uma padaria, eu quero ver qual é o custo, qual é o valor que eu tenho que cobrar nesse donut. Então, primeira coisa, né? Eu vou pensar aqui. Eu tenho mão de obra para fazer isso, certo? E eu tenho que pensar qual é o tempo que a minha equipe gasta para fazer uma unidade daquilo. Então, vamos supor que uma fornada de 10 donuts demora 20 minutos. Eu tenho uma mão de obra de 20 minutos ali. Se eu tenho 10 donuts e minha mão de obra é 20 minutos, então eu posso colocar aqui como referência que cada donut é 2 minutos por unidade. E aí eu vou colocar também os demais custos variáveis primeiro, né, começando pelos variáveis atrelados àquela produção. Então a gente viu aqui no caso dos insumos, por exemplo, na ficha técnica que ele vai me custar aqui R$2,30 em termos de insumos. Então eu venho aqui renomear para facilitar. Então, os insumos aqui de R$2,30. Se eu tivesse de repente, né, algum freelancer, alguém que participa dessa operação que não é contratado da minha empresa, que eu pague ele por produção, eu colocaria aqui frete logística, se fosse o caso, né, no caso de quem entrega um delivery ou faz entrega na residência ou no local onde está o consumidor. Mais alguma questão aqui que se eu tivesse de custo aqui é editável, vocês podem colocar de acordo com as características e necessidades que vocês têm para precificar o produto de vocês. Então vou deixar aqui apenas como esse custo de insumos para facilitar. E aqui eu tenho algumas alíquotas que são variáveis também, são despesas que eu pago para cada venda que eu faço. Então imposto, por exemplo, eu tenho de pagar, supondo que eu seja do Simples Nacional, de repente eu posso colocar aí um imposto de 6, eu sei que minha alíquota é 6,5% total de imposto. Isso é muito importante você saber. Então, se você tiver uma boa gestão financeira, você já vai ter esse entendimento, ou então contate a sua contabilidade. Comissão, se eu pago comissão, eventualmente eu trabalho com um produto onde os meus vendedores, eles ganham um percentual sobre a venda, então eu poderia colocar aqui. E taxa de cobrança, né? Então, se eu vendo no crédito, no débito, etc, eu vou ter algumas taxas, né? Ou mesmo se eu emito um boleto, eu posso colocar aqui. Então, eu vou colocar aqui, por exemplo, taxa no cartão de crédito, por exemplo, 2,5%. O que mais que eu vou continuar preenchendo aqui? Os meus custos fixos, que são exatamente aqueles custos que ele independe se eu vendo ou produzo uma unidade a mais do meu produto, tá? Então, se eu produzo 1.000 donuts por mês, ou produzo 1.001, aqueles custos fixos vão ser os mesmos. Então, normalmente envolve o salário fixo da equipe ou outros custos ali que você tenha, de repente, de licenciamento, programas, etc, que você vai pagar produzindo ou não. Então, o salário total da equipe envolvida, então vamos colocar aqui, trabalha aqui o confeiteiro e um ajudante. Então, supondo aí que seja R$6.000 o salário dos dois. Eu posso colocar o que é somado aqui, não tem problema, né? E para cada célula aqui você vai ter um comentário explicando um pouco melhor sobre o conceito. Não tenho nenhum outro tipo. Vou colocar aqui demais custos fixos, por exemplo, energia elétrica e gás, né? Vou colocar que eu tenho um custo aqui de 2.500. E aí eu posso preencher as despesas fixas também. Então, mais uma vez, você tem gestão financeira organizada, você vai ter esses dados de prontidão aí para colocar, muito mais simples. Então, vamos supor que eu tenho um custo de despesas administrativas de R$15.000, né? São despesas de aluguel, prolabore, de funcionários ou terceirização de serviços ali administrativos. O marketing eu gasto aí R$2.500 e eu tenho despesas gerais aí, tarifas bancárias, despesas com pessoal, etc, de mais R$3.500, tá? Então, um total de R$21.000.
Feito isso, preenchi esse lado aqui, agora eu vou pro lado direito, tá, da minha planilha. Eu vou preencher aqui, então, a capacidade produtiva da equipe. Por quê? Se nós temos esses custos fixos aqui, então uma parte, por exemplo, envolve a equipe ela não está 100% dedicada para produzir uma unidade de Donut. Ela está envolvida em outros processos. Eu tenho que colocar aqui exatamente qual é o tempo que a equipe disponibiliza para fazer isso, e ele vai exatamente entender qual é o custo da equipe para produzir aquela unidade. Então fica muito preciso o preço que você tem que cobrar e os custos que você tem com aquilo. Então vamos colocar aqui, no caso eu falei que seria um confeiteiro e um ajudante, são 2 colaboradores envolvidos, uma média de 8 horas diárias trabalhadas no mês e 22 dias por mês também, né? Produtividade média, você pode alterar o valor, tá? Em média a gente coloca 70%, que é o padrão habitual. Obviamente ninguém trabalha 100% do tempo focado ali às 8 horas sem parar. Então você vai ter sempre ali alguma dissipação, né, de energia da equipe, então isso é importante você também mensurar. Então a capacidade produtiva da sua equipe que está vinculada a esse produto é 246 horas. Como você só gasta 2 minutos, você tem um custo de 1,15 da tua equipe para produzir um. Olha que interessante, fica bem preciso, né? Fica bem mais claro para a gente entender os custos aqui envolvidos. Então esse custo aqui, esse valor, ele já é apurado automaticamente. E aqui, lembra que a gente falou da margem de lucro que a gente quer com o markup? A gente quer saber qual é o valor que eu tenho que cobrar, qual é o preço que eu tenho que cobrar para manter uma margem de lucro mínima desejada, independente dos meus custos. Então aqui eu vou colocar agora qual é a margem de lucro mínima desejada. Então naquele cenário que eu montei agora há pouco, a gente falou que o mínimo que uma empresa precisaria ter é 50% ali naquele exemplo. Então eu vou colocar que eu quero ter uma margem mínima de 50%. E olha que interessante, se eu tivesse uma necessidade talvez de ter uma margem de contribuição menor, eu poderia trabalhar com intervalos. Então muitas vezes é muito legal se você vende um produto e não sabe muito bem se você pode negociar, pode colocar um valor menor ou maior, você vai trabalhar com 2 margens, por exemplo, você vai colocar a tua ideal e você vai colocar uma mínima, ó, menos de 30% eu não posso fazer, e você já vai saber exatamente markup, né? Então o mínimo que você precisa cobrar e o ideal, aí você vai brigar entre aspas, né? Você vai negociar com o teu cliente para conseguir ali mais próximo do ideal possível, sabendo que se necessário você pode sim oferecer um desconto, oferecer uma condição melhor, tá? Colocando aqui então nossa margem de 50%, o meu markup é de 2,44. O que isso significa? Significa que se eu pegar os custos de produção e de multiplicar por 2,44, eu vou saber exatamente o preço que eu preciso cobrar para manter a minha margem de lucro de 50%. As duas técnicas combinando aqui, trabalhando juntas, olha que legal. Nesse caso, o preço que eu precisaria cobrar para manter a minha margem de lucro é R$ 8,40. Pronto, eu sei que se eu cobrar R$ 8,40, eu vou ter o lucro de 50%. Olha que interessante. Muitas vezes, com medo de perder, o comerciante ele joga o preço mais alto, ele bota 10, 12 reais e ele perde venda, ele perde poder, ele perde competitividade. Ele deixa de vender muitas vezes porque o preço dele está muito alto, porque tem medo, ele não sabe se ele poderia cobrar menos. Aqui você sabe, se cobrou 8, eu poderia jogar o preço de 9 reais, por exemplo, como padrão, 8,99, 8,49 e eu ainda vou ter o lucro que eu preciso. E você pode trabalhar então essas margens. Se você entende que é um produto muito bom, que as pessoas buscam naturalmente, você pode até aumentar essa margem aí, jogar aí uns 70%, por exemplo, cobrar ali um valor um pouco maior, né? Mas ficou muito alto. Você vai brincando, entre aspas, e você vai sabendo exatamente qual é a margem que você quer e o preço que você precisa cobrar, tá bom? E aqui ele traz para finalizar mais 2 informações. Qual é o ponto de equilíbrio em reais se você vendesse, para vender esse Donut? Já falei sobre ponto de equilíbrio no vídeo de indicadores, mas é basicamente o faturamento mínimo que eu preciso ter para minha empresa não ter prejuízo. Então, se eu vendesse só Donut, esse Donut de chocolate, eu precisaria vender R$35 mil de Donut para minha empresa não ter prejuízo, considerando toda essa estrutura que eu coloquei aqui, tá? Por isso que é legal você realmente apurar essas informações e deixar isso tudo bem preciso, tá? E falando em termos de unidades, então, para faturar esse ponto de equilíbrio, eu precisaria vender 3.145 unidades. E aqui você vai trabalhar com metas, então, comerciais. Então, se você tem uma indústria, um comércio, você sabendo qual é o teu ponto de equilíbrio e a quantidade que você precisa vender, você vai trabalhar em metas com a sua empresa. Você vai saber, então, você vai começar a ter metas mais realistas, mais coerentes, sabendo também que se as metas forem atingidas, a empresa tá bem posicionada. Beleza? Galera, então é isso, tá? A planilha ela já vai te dar essas informações semi-prontas aqui. Se você tiver um bom controle financeiro, você já vai conseguir apurar isso. Se você não tiver, não esquece, entre em contato com a Valorize, que eles vão te ajudar na gestão financeira do seu negócio para você ter isso aqui sempre à prontidão. E aí, viu que com conhecimento, com a ferramenta correta, é muito mais fácil a gente precificar os produtos, mercadorias que vende, garantindo a rentabilidade necessária para nossa empresa permanecer forte, permanecer saudável financeiramente para crescer da forma
correta, né? Então, se você ficou no vídeo até aqui, peço para você dar o like, curta esse vídeo, nos ajuda a chegar em mais empresas, melhorar o cenário do empreendedorismo no Brasil através da gestão. Essa é a nossa missão e eu conto com a sua ajuda. Então, continue acompanhando o canal, logo mais vídeos, mais ferramentas, mais bônus para você melhorar a sua empresa. Combinado? Valeu, até a próxima, tchau, tchau.